Olá pessoal, nesta aula iremos estudar um dos tópicos mais frequentes em provas do Enem, que é o que trata de números proporcionais. Estudaremos as razões, as proporções e o poderoso método da regra de 3. O que é uma razão? Razão é o quociente entre dois números. Assim, por exemplo, a razão entre os números A e B é igual a A sobre B. Em geral, essa razão é lida A está para B. Neste caso, B não pode ser igual a zero, pois é o denominador de uma fração. O número representado por A é denominado antecedente e B é o consequente da razão. Então observe que numa razão você tem o A antecedente e o B consequente. Esta é a razão A sobre B. Muito bem, vamos falar um pouco agora de proporção. A igualdade de duas ou mais razões é chamada de proporção. Podemos ler A está para B, assim como C está para D. Vale lembrar que os consequentes de cada razão devem ser diferentes de zero, aliás. É comum também denominar os termos A e D de extremos e B e C como meios da proporção. Por exemplo, 6 está para 4, assim como 3 está para 2. Nessa igualdade você tem duas razões equivalentes e, portanto, você tem uma proporção. Repare que se você simplifica 6 e 4 ambos por 2, você obtém a mesma fração equivalente. Então, cada uma representa uma razão, a igualdade representa uma proporção. Vamos falar agora nas propriedades da proporção. A primeira propriedade da proporção, ela nos diz o seguinte, que quando você tem A está para B, assim como C está para D, numa proporção como essa, se você tirar o mínimo múltiplo comum entre os números B e D, que é o produto B vezes D, você poderia escrever B vezes D dividido por B dá D, vezes A, AD, B vezes D dividido por D, B vezes C, BC. Simplificando os denominadores, eu posso escrever A vezes D igual a B vezes C. Em outras palavras, de forma direta, a gente pode dizer o seguinte, que quando você tem uma proporção A está para B, assim como C está para D, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, dá para escrever A vezes D igual a B vezes C em qualquer proporção. Vale essa regra que você pode multiplicar cruzado os números para obter uma igualdade que também é verdadeira. Propriedade 2. Na propriedade 2, a gente tem novamente uma proporção A está para B, assim como C está para D. E como você pode multiplicar os extremos pelos meios, eu vou fazer aqui uma troca que já vai se justificar válida, que é mudar a posição do B com o C. Ou seja, escrever A está para C, assim como B está para D. Dá no mesmo, porque o produto B vezes C ou C vezes B dá no mesmo, é equivalente. Muito bem, aí eu vou somar uma unidade a cada um dos lados da igualdade. E essa uma unidade eu vou escrever de forma diferente, C sobre C, que é 1, e D sobre D, que é 1. Assim, eu tenho, somando 1 em cada um dos membros, eu posso escrever, como o denominador é o mesmo, eu posso escrever A mais C está para C, assim como B mais D está para D. Como agora eu posso mudar a posição, esse C vai para cima e esse B mais D para baixo, eu posso escrever A mais C está para B mais D, e essa razão é C sobre D. Ou seja, se a razão era A está para B, assim como C está para D, e agora a gente sabe que C está para D é A mais C sobre B mais D, a gente pode encontrar A está para B, assim como C está para D, e A mais C está para B mais D. Bom, essa prova nos diz o quê, na verdade? Que em toda proporção, se você adiciona os dois antecedentes e adiciona os correspondentes consequentes, você obtém uma razão equivalente ao que você tinha aqui. Mantém-se a razão da proporção. E, portanto, você pode usar isso de acordo com o problema em seu benefício. Vamos então verificar agora a próxima propriedade de proporção, que também é útil na resolução de problemas. Propriedade número 3, vejamos. Nessa propriedade você tem novamente uma proporção A está para B, assim como C está para D. E eu novamente vou fazer uma troca de posição de B com C, sem alterar a proporção, já que o produto é o mesmo. Aí eu vou subtrair uma unidade em cada um dos membros. A primeira unidade eu represento C sobre C, que é 1,
e D sobre D, que é 1. Então, subtrai 1 aqui, sem alterar. Por que a vantagem de subtrair isso aqui? Porque daí eu posso, sem precisar tirar o mínimo múltiplo comum, o denominador é o mesmo, eu posso fazer A menos C, operando com os numeradores, está para C, assim como B menos D estaria para D. Aí, como esse C pode subir multiplicando e o B menos D descer, eu posso dizer que A menos C está para B menos D, assim como C está para D. Da mesma forma que C está para D, A está para B, eu posso dizer que A está para B, assim como C está para D, assim como A menos C está para B menos D. Essa é uma outra propriedade similar à propriedade 2, a única diferença é que agora eu estou fazendo a diferença entre os antecedentes e a dos consequentes. Então vamos resumir essas 3 propriedades que a gente acabou de ver. Então, nas 3 propriedades você pode ver o seguinte, na primeira, a mais importante delas, sem dúvida alguma, em toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D igual a B vezes C. Que mais? Em toda a proporção, se você somar os antecedentes e os correspondentes consequentes, você obtém uma razão equivalente à razão da proporção que você tinha. Então você pode somar os dois de cima, somar os dois de baixo, mantendo-se a razão. Se pode somar, também pode subtrair os dois de cima, subtrair os dois de baixo. Evidentemente, isso só vale se os denominadores forem diferentes de zero, né? Isso é uma restrição imposta à fração que você tem. Então, subtrair, mantém a razão, somar, mantém a razão, e multiplicar cruzado, você tem também outra propriedade. Vamos fazer uma aplicação sobre isso para ver como é que fica? Vamos lá. O problema que eu organizei aqui para nós, ele diz assim, ó, as medidas dos lados de um pentágono são proporcionais aos números 2, 3, 4, 5 e 6. Se o perímetro do pentágono mede 60 centímetros, determine as medidas dos 5 lados. Muito bem, nós vamos inicialmente representar as medidas dos lados pelas letras A, B, C, D e E, já que são 5 lados. Se essas medidas são respectivamente proporcionais aos números 2, 3, 4, 5 e 6, o que nós podemos fazer? Construir uma proporção, né? Da seguinte maneira, A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4, assim como D está para 5, assim como E está para 6, onde A, B, C, D e E são as medidas que a gente quer encontrar. Muito bem, o que a gente acabou de ver? Que numa proporção como essa, se eu somo os antecedentes, quantos forem, e somo os correspondentes consequentes, eu obtenho uma razão equivalente à razão que eu tinha na proporção inicial. Então, se eu somo 5 números de cima, A mais B mais C mais D mais E, e somo 5 números de baixo, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, essa razão está equivalente à razão inicial. Ou seja, A sobre 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4, assim como D está para 5, assim como E está para 6, isso vai ser igual à soma dos 5 números de cima, está para a soma dos 5 números de baixo. Só que esse A mais B mais C mais D mais E é a soma dos lados, dos 5 lados do pentágono. E a soma dos 5 lados do pentágono é igual ao perímetro, que foi dado na questão, que é 60. Então eu substituo tudo isso aqui por 60 e a soma 2, 3, 4, 5 e 6 vai dar 20. Então 60 dividido por 20, a razão de proporcionalidade, essa constante, é 3. Ora, se eu sei que o valor é 3 dessa razão, repare que todas as razões são iguais, todas. Então, como é que eu posso encontrar o A, B, C, D e o E? Eu posso igualar cada uma dessas razões ao número 3 e assim obter o valor de cada lado do pentágono. Vejamos, eu tenho então, se A está para 2, todas as razões são iguais a 3, então se A está para 2, assim como 3 está para 1. Passo 2 multiplicando, o A é 2 vezes 3, portanto o A é 6. Fazendo a mesma coisa para o B, ó. B está para 3, assim como 3 está para 1. Passo 3 multiplicando, B é 3 vezes 3, o B é 9. O que mais? C está para 4, isso é igual a 3. 4 vezes 3, 12, é o valor de C. Para o D, passo 5 multiplicando, D é igual a 5 vezes 3, 15. E para o E, passo 6 multiplicando, o E é 6 vezes 3, 18. Além dessas importantes propriedades, vamos estudar também um método de resolução que envolve a variação de grandezas, chamado regra de 3.
A regra de 3 é um método resolutivo que envolve grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Duas grandezas são classificadas como diretamente proporcionais quando, aumentando ou diminuindo uma delas, a outra aumenta ou diminui na mesma proporção. Já duas grandezas são classificadas como sendo inversamente proporcionais quando, aumentando ou diminuindo uma delas, a outra diminui ou aumenta na proporção inversa. Uma regra de 3 pode ser simples ou composta. Se possuir mais de duas grandezas, é chamada de regra de 3 composta. E se possuir apenas duas grandezas, é uma regra de 3 simples. Se uma regra de 3 pode ser direta ou inversamente proporcionais, vamos observar os passos utilizados em uma regra de 3 simples. Numa regra de 3 simples, o que nós temos que fazer para resolvê-la? Bom, primeiro, a gente tem que reunir em uma coluna as grandezas de igual espécie e com a mesma unidade de medida. Analisar as grandezas e classificá-las como diretamente ou inversamente proporcionais. Obter a proporção correspondente e solucioná-la. Então, esses são os passos, basicamente, que a gente utiliza. Vamos exemplificar. Vamos a um problema aqui. Se 10 metros de certo tecido custam R$600, qual o preço de 25 metros do mesmo tecido? Então vamos organizar as informações desse problema. Você tem tecido é uma grandeza, custo é outra. 10 metros de tecido custam R$600, 25 metros de tecido custariam quantos reais? Essa é a organização. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai organizar para ver se as informações são diretamente ou inversamente proporcionais. E para isso você não precisa nem olhar para os números. Basta você analisar se uma aumenta, por exemplo, o que acontece com a outra. Ou se uma diminui, o que acontece com a outra. Tanto faz. Né? Não há necessidade de ser uma especificamente. Então vamos lá, tecido e custo. O que você acha? São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Quanto mais tecido, aumentando o tecido, a medida, você vai ter maior custo ou menor custo? Maior custo, né? Menos tecido, menos custo, mais tecido, mais custo. Então vamos simbolizar que essas grandezas são diretamente proporcionais com duas flechinhas no mesmo sentido. Veja, esse sentido aqui para baixo é um sentido arbitrário. Não há necessidade de você colocá-la para baixo, pode ser para cima, desde que elas tenham o mesmo sentido para identificar que elas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, basta montar a regra de 3 do jeito que você vê, a proporção, portanto. Então é só montar assim, 10 está para 25, assim como 600 está para x, exatamente como elas estavam escritas aqui, ó, na mesma posição. Aí, pela propriedade do produto dos extremos igual ao produto dos meios, você vai ter 10 vezes x igual a 25 vezes 600. 25 vezes 600 dá 15 mil. Então, se eu divido os dois lados por 10, eu tenho x igual a 1.500. Ou seja, qual é a conclusão? Se 10 metros de tecido custam R$600, 25 metros de tecido vão custar R$1.500 e a questão está resolvida. Essa é uma questão que envolve a regra de 3 simples, direta, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos fazer mais uma questão juntos. Vamos lá, mais um. Em outro exemplo, você tem uma obra é construída por 12 operários em 90 dias. Em quantos dias essa obra seria construída por 36 operários? Mais uma vez, tem duas grandezas, a gente vai organizar as informações. Então, primeiro, você tem operários, em 12 operários, o tempo de 90 dias para resolver, para construir a obra. 36 operários, quantos dias seriam necessários? Bom, organizadas as informações, qual é o próximo passo? A gente vai verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E agora, o que você acha? São diretamente ou são inversamente? Nós temos duas grandezas que são operários e tempo. Então, pessoas trabalhando e tempo para resolver o trabalho, para fazer a obra. O que você me diz? Mais pessoas vão demorar mais ou menos tempo para a obra ser resolvida, ser feita? Com mais pessoas, menos tempo. Concorda comigo? Então, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? São inversamente proporcionais. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que simbolizar isso com duas setas em sentidos contrários. Vejamos. Então, uma para cima, uma para baixo. Não é preciso ser uma para cima que tem x, outra para baixo. Tanto faz.
desde que elas sejam em sentidos contrários, isso está ótimo. Então, para a gente montar essa regra, eu não posso escrever do jeito que os números estão, uma vez que isso me levaria a dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Como elas são inversamente, eu tenho que inverter uma das razões. Ou essa que tem o x, ou essa que não tem o x. Tanto faz. Só não posso inverter as duas. Porque se eu inverter as duas, é como se elas fossem uma regra de 3 diretamente proporcionais. Bom, eu tenho por costume inverter sempre aquela que não tem x. Então eu vou inverter essa primeira aqui. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. 36 está para 12, repara, inverti, assim como 90 está para x. Aí é só multiplicar, ó. O produto dos extremos, 36x, é igual a 12 vezes 90. Dividindo os dois lados por 36, eu chego a x igual a 30. E faz sentido, né? Um número menor. Por quê? Se você tem 12 operários para 90 dias, 36 operários, o triplo da quantidade de operários, 1/3 da quantidade de dias. Ou seja, 30 dias o problema está resolvido. Entendeu? Esse é um exemplo de regra de 3 simples e inversa. Qual é o próximo passo agora? A gente termina a parte de regra de 3 falando em regra de 3 composta. Vamos a isso então. Na regra de 3 composta, a gente tem um pouco mais de trabalho, porque são mais do que duas grandezas. Então, as regras aqui, dá para a gente dizer que existe um método que é mais ou menos o seguinte. Primeiro, você vai reunir em uma coluna as grandezas de igual espécie e com a mesma unidade de medida. Que mais? Depois você vai analisar as grandezas duas a duas em relação a que possui incógnita, a fim de verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. E depois você vai obter a proporção correspondente e solucioná-la. Bom, esses 3 passos vamos organizar assim. Num próximo problema, olha só, um exemplo. Uma casa é construída em 12 dias por 40 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 24 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam construir a mesma casa? Repare que nós temos operários, dias e horas. Portanto, existem 3 grandezas. Organizando, você tem 40 operários em 12 dias, 9 horas utilizando. Quantos dias? X, 24 operários, demorando 5 horas para fazer a mesma coisa. Pessoal, agora você vai fazer o seguinte, ó. Como você tem mais do que 2 grandezas, você vai começar por aquela que tem o X, a que tem a incógnita. E você vai colocar uma seta com sentido arbitrário. Eu escolhi aqui uma seta para baixo, né? Agora, o que você vai fazer em seguida? Você vai comparar essa que tem x com outra, mesmo que tenha muitas, compara 2 a 2. Aquela que tem x com outra, para verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Muito bem, vamos começar, por exemplo, verificando com operários, né? Muito bem, você tem dias e tem operários, certo? Analisando operários. Nesse caso, repare que, com mais operários, menos dias de obra. Mais gente, menos tempo para resolver o problema. Então, elas são inversamente proporcionais. O que eu fiz aqui? Essa flechinha eu escolhi para baixo, arbitrariamente. Essa tem que estar em sentido contrário, pois as grandezas são inversamente proporcionais. Uma vez que você tem avaliado esta influência de operários sobre dias, você passa operários e agora analisa dias de novo, aquela que tem X, com outra, no caso, horas que ainda está faltando. Precisamos verificar se horas e dias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que você me diz? Dias de trabalho e horas por dia que você destinou. Veja, se você tiver menos dias para resolver alguma coisa, mais horas por dia você vai ter que trabalhar todos os dias. Significa que elas são inversamente proporcionais, né? Menos dias de trabalho, mais horas todo dia para resolver o mesmo trabalho. Então, o que eu fiz aqui? Essa flecha aqui, ó, está em sentido contrário a essa. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Muito bem. Agora, a gente conseguiu colocar as flechinhas em todas elas, certo? Então, agora eu vou montar a proporção que me dá a resposta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever essa que tem x aqui, sozinha, isoladamente, igual ao produto de todas as outras. Produto. E quando você faz esse produto, você tem que respeitar. Se ela é inversa, você tem que inverter a razão. Se ela é direta, você mantém. Então vejamos como é que fica a regra, a proporção.
12 está para x, repare que, ó, 12 está para x, essa aqui, é igual ao quê? 24 sobre 40, o que eu fiz? Eu inverti aqui, e aqui eu vou inverter também, 5 sobre 9, 5 sobre 9. Aí eu tenho 12 está para x, assim como 24 vezes 5 é 120, 40 vezes 9 é 360. E aí você faz o produto dos extremos igual ao produto dos meios, escrevemos 120x igual a 12 vezes 360, 4.320. Se você divide ambos os lados por 120, você chega ao valor de x. Portanto, x igual a 36. Ou seja, 36 é a resposta. Ou seja, 36 dias serão necessários para se construir a mesma casa. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos aplicar os conhecimentos adquiridos resolvendo uma questão do Enem que trata sobre esse assunto. Vamos lá. Observe o próximo problema então. Questão do Enem. Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esses cálculos em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de: alternativa A, 120 quilos de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de espumante. Alternativa B, 120 quilos de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espumante. Alternativa C, 75 kg de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de espumante. Alternativa D, 7,5 kg de carne, 7 copos americanos, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espumante. Ou alternativa E, 7,5 kg de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espumante. Olha só, a questão, um monte de informações, isso é uma característica tradicional do Enem, onde exagero de informações você tem. Agora, a questão não chega a ser tão difícil, porque ele nos deu uma ideia para cada grupo de pessoas, né? Alguma coisa para 6, alguma coisa para 4, dependendo do item, você tem uma quantidade de pessoas que atende. Então, o que você vai fazer para começar? Uma ideia boa seria descobrir quanto é que você gastaria em cada item para cada convidado. Ou seja, cada pessoa convidada, você teria que descobrir quanto que você precisaria para ela. Porque como são 30 convidados, depois você analisa quanto que daria para 30 convidados. Então, cada pessoa, vamos lá, cada pessoa 0,25 kg de carne. Porque 1 kg era para 4 pessoas, então eu divido por 4, dá 250 gramas por pessoa, né? Arroz, 1/4 de copo de arroz. Farofa, 4 colheres de sopa. Vinho, se eram 6 pessoas para uma garrafa, cada pessoa 1/6 de garrafa no vinho, entendeu? Cada pessoa. Cerveja, eram 2 pessoas, uma garrafa, então cada pessoa meia garrafa. Espumante servia 3 pessoas, então cada pessoa 1/3 de espumante. Esses eram os itens para uma pessoa. Bom, como são 30 pessoas, como é que a gente vai fazer? Quanto mais pessoas, mais itens que você precisa, mais vinho, mais arroz, mais cerveja, mais espumante. Então, como são 30 pessoas e você tem as razões para cada pessoa, o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar por 30, porque a gente vai ter o total para 30 pessoas de cada um dos itens, ok? Então vamos lá. Então multiplicando, a carne 0,25 era uma pessoa, vezes 30, dá 7,5 kg para as 30 pessoas em média, né? Arroz era 1/4 por pessoa, vezes 30 vai dar 7,5 copos de arroz, isso para as 30 pessoas.
Farofa eram 4, vezes 30, 120 colheres de sopa. Então, vinho você tem 1/6 de garrafa por pessoa, vezes 30 convidados, são 5 garrafas que seriam necessárias para servir aos 30 convidados. Na cerveja você tem 1/2, quer dizer, meia lata, né, ou garrafa de cerveja, vezes 30, você vai ter 15 garrafas então de cerveja para as 30 pessoas. Espumante, são uma garrafa para 3 pessoas, então cada pessoa 1/3 de garrafa, vezes 30, 10 garrafas seriam necessárias, então, para as 30 pessoas. Então, com essas medidas que a gente encontrou, vamos verificar qual é a resposta correta, então, da questão. A resposta correta seria, nesse caso, da alternativa E, que diz 7,5 kg de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espumante. Muito bem. Tá aí uma questão que a gente teve muitos dados, a gente organizou, e podemos pensar em cada pessoa para depois multiplicar pela quantidade de pessoas. Espero que você tenha aproveitado, né? Continue estudando, porque uma boa parte das questões do Enem é justamente sobre números proporcionais. E aí, se você sabe isso, certamente você vai garantir acerto em muitas delas, ok? A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.